Começa hoje o 10º Congresso Estadual dos Fazendários do Ceará, o CONEFAZ, evento promovido pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf, e que traz à Fortaleza grandes nomes, personalidades de destaque para debater o fisco estadual e o Brasil do futuro. E conosco hoje para a conferência de abertura temos o jornalista Leandro Demore, ele que é âncora e diretor de jornalismo do ICL Notícias, o Instituto Conhecimento Liberta. É um grande prazer, Leandro, estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado. Hoje já concedeu várias entrevistas. Já. Né? Passou pelo Jornal Povo, podcast Fala Fisco, nosso podcast do Sintaf também. E é um grande prazer. Como é que está a sua expectativa hoje de participação aqui para o nosso evento? Olha, tive muitas conversas também antes das entrevistas e depois, né? A expectativa é alta porque a gente conversando com o pessoal, pelo perfil das pessoas que vão estar no evento hoje, são pessoas fundamentais para a gente justamente debater esse Brasil do futuro, né? A gente sempre fala em fisco e tem uma imagem da população, como a gente brincava lá fora, né? Sempre aparece o fisco na hora da cobrança, mas o fisco também é um grupo, um corpo importante. Eu sei disso também por uma questão familiar. O meu sogro, já falecido, era auditor da Receita Federal, trabalhou muitos anos na Receita Federal, então sei da importância, era também sindicalista, foi diretor sindical da Unafisco, então participava de muitos debates que tinham a ver com a realidade da população brasileira, né? Principalmente a questão tributária. Então vai ser muito interessante, muito importante ter essa troca com o pessoal hoje aqui. E você vem para fazer uma análise da conjuntura atual do nosso país. Inclusive, nós já tivemos como conferencistas grandes nomes, como Leonardo Boff, o próprio Eduardo Moreira veio, né, esteve conosco. E quando você traz, Leandro, o Brasil que emergirá de 2026, que elementos você vê hoje que já terão impacto, né, nos próximos anos? Inclusive, este é um ano eleitoral. Quais são as suas principais preocupações nesse momento ao fazer essa análise de conjuntura, trazer aqui para os fazendários cearenses? Olha, eu tenho dito que a gente vai ver essa eleição como a última grande eleição da nova república, né? Porque a gente teve a redemocratização do Brasil, a gente passou por muitas eleições ao longo desses anos, e depois dessa eleição, a eleição de 30, a gente não vai ver mais nenhum dos grandes personagens dos últimos anos da República. O presidente Lula, que esteve em todas as eleições, não estará mais em 2030. Não teremos mais nenhum daqueles políticos que participaram desse Brasil democrático no pós-ditadura. Então a gente vai ver sim um Brasil novo, a gente não sabe que Brasil vem por aí, numa grande discussão global sobre as terras raras, que diz, né, todo mundo, todos os analistas que avaliam isso, dizem que é o grande petróleo do futuro, os grandes minerais, os minérios que estão hoje nos nossos celulares, nos automóveis, nos sistemas médicos, na televisão, na câmera, nas luzes que a gente está usando aqui. Então eles são fundamentais para a economia como um todo, para todos os setores. O Brasil tem a segunda maior jazida do mundo de terras raras, e esse fogo cruzado que a gente enfrenta hoje entre Estados Unidos e China, essa grande guerra global, tem muito a ver com isso também. Então a gente está numa encruzilhada histórica que o Brasil vai ter que definir o seu futuro a partir dessa eleição também. E o avanço das plataformas digitais, a inteligência artificial, a desinformação, o debate sobre a regulamentação de tudo isso, você vê também com preocupação? Olha, isso tudo é parte dessa grande guerra, né? A gente está muito acostumado a ver invasão de países pelas vias militares, mas o que a gente vê hoje é um tipo de invasão muito diferente. A gente vê uma espécie de invasão e até interferência nas economias, nos estados soberanos, muito através da própria economia. A gente vê os Estados Unidos com essa guerra tarifária. Isso é uma maneira de interferência na soberania de vários países, e também através das ditas plataformas, né? As redes sociais, elas são hoje instrumentos de guerra, de uma espécie de guerra híbrida que acontece no mundo todo, porque elas são hoje as vias de fluxo de informação no mundo todo. Quer dizer, se você hoje quiser se comunicar com alguém e receber informação, essas informações passam basicamente hoje por 2 ou 3 empresas norte-americanas, sediadas nos Estados Unidos, empresas trilionárias com PIBs maiores do que muitos países pelo mundo, que têm um controle quase que absoluto do fluxo de informação. Então elas não são empresas de entretenimento ou nem mesmo mais empresas de tecnologia, elas são empresas de propaganda e usadas, a gente viu na foto da inauguração lá do governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, quem estava com ele eram os grandes magnatas dessas empresas de tecnologia, né? Se fossem 50 anos atrás, possivelmente estariam os magnatas das empresas de petróleo, de automóvel. Hoje estão as empresas de tecnologia, porque realmente são eles que hoje mandam em parte das consciências do mundo,
que as pessoas recebem de informação são parte fundamental dessa guerra, principalmente a partir dos Estados Unidos contra países como o Brasil. No nosso congresso a gente vai trazer também um debate sobre a comunicação e democracia, a informação como bem público. Inclusive estará conosco Patrícia Campos Melo, Ótimo. Da Folha de São Paulo. Ótimo. Você acredita que a população ela se portaria de uma forma diferente ao reconhecer a informação como bem público? Olha, eu tenho dito isso há muito tempo, né? Quer dizer, muitas vezes a gente tem esse debate, inclusive na esquerda mesmo, é uma controvérsia, né? Se as redes de comunicação pública, por exemplo, a TV Pública, a TV Brasil, as TVs comunitárias mesmo, as rádios comunitárias, as TVs estaduais de assembleias, as TVs Cultura, que a gente tinha muito mais fortes no Brasil, né? Tem muita gente que vê isso como um gasto. Para mim, elas são fundamentais e estratégicas, né? Elas são do centro do debate no mundo hoje, estão as grandes plataformas de tecnologia de comunicação, de propaganda, as redes sociais. A gente combate isso fortalecendo também a comunicação pública. Felizmente no Brasil esse debate ainda não está posto da maneira como deveria estar posto, mas elas são centrais nesse debate. Se a gente deixar isso de lado, a gente perde um ativo importante nessa guerra também. Sim, para finalizar, como você vê a preocupação aqui do Sindicato dos Fazendários, da categoria fazendária, em pensar esse fisco do futuro, o Brasil do futuro, a trazer esses temas para o debate hoje? Como você vê também o sindicalismo do futuro preocupado com essas questões? O sindicalismo passou por uns maus bocados uns anos atrás, né? Depois da reforma que teve durante a época do Temer, né? Acabou ferindo muitas vezes mortalmente alguns sindicatos. Mas eu tenho rodado por muitos sindicatos nos últimos anos e tenho visto um renascimento. Os sindicatos se reorganizaram, realmente estão se fortificando, estão ganhando importância de novo nesse novo mundo do trabalho, das plataformas, da uberização. Tem um momento em que eu acredito que as pessoas que hoje estão vivendo uma vida muito individualista, muito atomizada, acreditando nesse milagre de que elas são responsáveis unicamente pelos próprios futuros, que a luta coletiva não faz sentido, em algum momento essas pessoas vão começar a cair na realidade, porque o ultracapitalismo, nesse sentido, é implacável. As plataformas elas vão esmagar o trabalhador até o ponto em que a pessoa vai estar dirigindo 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia e vai conseguir entender que aquela plataforma não é uma aliada dela, mas é alguém que simplesmente está usando aquela força de trabalho para oferir lucros e pior, mandar para fora do Brasil, porque esses dinheiros nem ficam no Brasil, não viram nem investimento no Brasil, né? Junto com isso a gente tem uma grande debate sobre tributação. O Brasil é um país que é conhecido pelos brasileiros na linguagem popular como um país que cobra muito e entrega pouco em termos de tributos. Mas a gente tem N exemplos no mundo todo aí de países que cobram muito mais tributos do que o Brasil. Eu morei na Itália durante muitos anos, o imposto na Itália é muito maior do que no Brasil. Durante muitos anos eu dei aula na Universidade de Oslo, na Noruega, fui durante muitos anos para lá, conheço muito bem o país. O imposto na Noruega é absurdamente alto, um dos impostos mais altos do mundo. Mas a percepção é de que ele, em algum momento para a sociedade, ele se paga. Então o Brasil, de fato, ele precisa caminhar por uma questão de reduzir tributo para quem não consegue pagar tributo e aumentar tributo para quem deveria estar pagando tributo. O Brasil... da justiça fiscal. Exatamente, né? Que lentamente nesse governo alguma coisinha foi feita, mas não caminhou nem 3 degraus dos 400 degraus que a gente gostaria que caminhasse, mas isso é uma discussão que precisa ser colocada, porque realmente o Brasil não tem um problema de arrecadação, o Brasil tem um problema de distribuição de dinheiro no geral e a tributação é parte desse problema. A maneira como ela é feita no Brasil, ela é uma parte intrínseca desse problema. O Brasil na faixa de cima, e eu não falo nem mais do 1%, a gente está quase no 0,1%, né? Tem gente que esse 0,1% vive no Brasil, que é uma espécie de paraíso fiscal. Essas pessoas são muito pouco tributadas, têm benefícios do Estado em vários setores da economia, incentivo direto do Estado, através de dinheiro direto de BNDES, com juros mais baixos, ou até mesmo as tais exonerações, que é dinheiro indireto do Estado. E, por outro canto, tem toda uma estrutura organizacional, legal, de fundos no Brasil, que é uma estrutura de paraíso fiscal, né? Quem tem muito dinheiro no Brasil consegue se proteger, se blindar, desaparecer numa miríade de fundos que você não consegue encontrar titularidade, quais bens estão lá dentro, que dinheiro está lá, de onde veio aquele dinheiro, para onde aquele dinheiro vai. Então, se a gente não caminhar para esse lado, em algum momento a gente vai sofrer muito mais com a população do que a gente sofre hoje. Perfeito, Henrique. Pois, muito
Muito obrigada mais uma vez, então, por participar conosco. Obrigado. Aqui no Conefaz. Obrigado. E a você que nos acompanha, confira que nós iremos divulgar, então, todas as palestras, inclusive a análise de conjuntura do Leandro Demore, o Brasil que emergirá de 2026. Obrigada.